passada repercutiu essa semana. Esqueci das crianças, foi? Não pode esquecer não, gente. Cadê as nossas crianças? Rapidamente aqui à frente. Nossas crianças, nossos professores que vão ministrar para as crianças. Essa semana, queridos, eu recebi aí uma notícia boa. Estamos para agendar um irmão lá de Londrina, só um dia para ele vir ministrar para as nossas crianças. Vamos ter um culto especial para as nossas crianças e eu quero que aconteça o mais rápido possível. Ele é um irmão lá da IPB de Londrina e ele ministra vestido de palhaço e realmente é uma bênção, uma bênção. Se Deus quiser, ele vem. Vamos ver se ainda esse ano a gente consegue trazer ele. Amém? Tem mais crianças? As crianças ali no fundo, vêm rapidamente. Isso, rapidinho. Glória a Deus. Que bênção. Estende as suas mãos para cá. Deus está abençoando a vida das nossas crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado, a Deus, pela vida, pela saúde de cada uma dessas crianças, ó Pai. Abençoe, ó Deus, continue protegendo, continue sustentando, derramando a tua graça. Senhor Deus, também abençoe os professores que estarão ministrando, ó Pai. Usa, Senhor Deus, com muita sabedoria, discernimento, graça e unção da tua parte, ó Deus. Abençoe o nosso ministério infantil. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode ir. Glória a Deus. Amados, como eu estava falando, semana passada nós fizemos uma palavra um pouco diferente, né? Até com um teatrinho. Eu fiquei muito feliz com a repercussão, fiquei feliz com o feedback dos irmãos, né, que entenderam, não só entenderam a palavra, mas também aplicaram em suas vidas. Eu fiquei muito feliz. E é esse o nosso intento, né, que quando a palavra for liberada, que você possa aplicar primeiro na sua vida, amém? E depois você possa estar transmitindo. Semana passada nós ministramos sobre a rainha e o rei Assuero, né? Fizemos aqui um júri, ouvimos as queixas de um casal que estava se separando, e glória a Deus que Deus falou conosco, amém? Deus está chamando a sua noiva para um relacionamento sério, para estar na sua presença. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Esther, capítulo 4, nós vamos fazer algumas leituras. Então peço que você que está com papel, caneta aí, né, que você possa estar bem atento para poder anotar, deixar aí as suas anotações do lado da Bíblia. Você que trouxe seu caderno de anotação também, você que está nos assistindo em casa, abra sua Bíblia aí também e acompanhe essa leitura conosco. Quero trazer essa palavra, e para quem está anotando, o tema é superando dias difíceis. Vamos falar todo mundo junto? Superando dias difíceis, amém? Estamos superando, queridos, eu creio que de uma forma muito preciosa, esses dias que não têm sido fáceis, porém, nós vamos vencer. Quem crê nisso diz amém. Esther, capítulo 4. Quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler a partir do verso 12. E fique bem atento que nós vamos trocar de versículos algumas vezes. Então, fique atento aí. E eu vou procurar ser o mais claro possível. Amém, queridos? Esther, capítulo 4, a partir do verso 12 em diante, está escrito assim. Vamos lá, respira bem fundo, respira, oxigena aí o seu cérebro, por favor. Respira bem fundo, para que toda a informação possa ser internalizada, amém? Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther,
Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Capítulo 5, a partir do verso 1. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com os seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele, e estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Ester? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venho ao rei e a Amã hoje, vem o rei e a Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e a Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e o desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo. Vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que se não levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a sua glória, as suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Capítulo 8, avança aí um pouquinho, capítulo 8, versículo 1.
Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés com lágrimas, e implorou que revogasse a maldade de Amã. Versículo 8: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos foi feito em nome do rei, em que com o seu anel se selaram, não se podem revogar. Versículo 10: escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em jinetes criados na coutelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus, preste bem atenção agora, queridos. Nela o rei concedia que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda a qualquer força armada do povo da província, que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Capítulo 9, versículo 12: e disse o rei à rainha Ester: na cidade de Susã mataram e destruíram judeus a 500 homens, e os 10 filhos de Amã, na mais província do rei. O que terão feito? Qual é, pois, a tua ação? E se te dará? Desejas mais ainda? E se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Susã, que também façam o edito de hoje, que dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Feche os teus olhos, queridos. Peço que o Espírito Santo te dê discernimento de poucas palavras que nós iremos liberar nessa noite, mas que seja profundo e transformador na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor, ó Pai, é quem escuta. O Senhor, ó Pai, é quem libera a tua palavra. E o Senhor sabe, ó Pai, do desejo, sim, ó Deus, e das motivações do nosso coração. Eis aqui o coração da tua igreja. Sabemos, ó Pai, que estamos enfrentando dias difíceis. Senhor, nos dê forças, estratégias, nos dê princípios, para que possamos, ó Pai, superar dias difíceis e celebrar a vida e a vitória que o Senhor tem nos dado. Sim, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que a tempestade já está passando e o sol da justiça está prestes a brilhar. 2021 vai ser um ano de superação, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano, sim, ó Deus, onde o Senhor irá, sim, ó Pai, levantar, projetar o teu povo de uma forma tão poderosa, que a tua mão e o teu nome serão engrandecidos, glorificados na vida da tua igreja e através da tua igreja. Senhor, nos prepare nessa tarde, prepare o nosso coração nessa tarde, para que, sim, ó Deus, possamos, sim, ó Deus, superar os dias difíceis que estamos vivendo, mas também, ó Pai, nos prepare para receber dias de glórias, dias de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, esses dias nós estamos vivendo dias difíceis, e quando eu digo estamos vivendo, eu posso, de uma forma geral, dizer
a nação está vivendo, o povo lá fora estão vivendo, mas nós como igreja, nós aqui em Cianorte, nós ainda em nossas casas, não estamos enfrentando tamanhas injustiças que em outros lugares estão acontecendo. Essa semana, por exemplo, foi aprovado de 137 contra 117 na Câmara dos Deputados lá da Argentina. Alguns viram isso ou não? Foram aprovados por lei, foi legalizado por lei o aborto. E é interessante que na frente lá do palácio, centenas de pessoas comemorando. E quando você observa quem são as pessoas que comemoram, chega a ser até intrigante. Eu estava falando para minha esposa que tinha lá as feministas, os LGBTs, né, tinha lá muitas mulheres homossexuais comemorando a questão, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E fizeram algumas indagações. Como é que pode comemorar a legalização do aborto de pessoas que não querem ter filhos? Se você não quer ter filho, é só não ter. Vocês conseguem perceber que a lógica parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo eles conseguem celebrar o assassinato de vidas. Eles conseguem celebrar isso. Os valores estão tão invertidos que eu digo que a maior tragédia que estamos enfrentando, as maiores dificuldades que estamos enfrentando, nem é por conta de uma fragilidade no sistema de saúde. O maior caos que estamos enfrentando é na fragilidade da moralidade humana, do senso de valor humano. Essa fragilidade, esse deturpar dos valores que foi corrompido, que está sendo destruído, aniquilado. E ainda nós vemos grupos, não digo a maioria, é uma minoria, mas pequenas partes do povo celebrando a conquista da inversão de valores, celebrando a conquista da legalização do assassinato, celebrando a conquista de uma geração que virá, e elas vão nascer, quando nascer, já sendo assassinada, não no corpo, mas sendo assassinada no seu ideal, na sua moralidade, na sua fé, na sua racionalidade. Talvez você está aqui sentado nessa cadeira dizendo: pastor, o que eu tenho a ver com isso? Estão legalizando lá e não aqui. Ei, a igreja foi chamada para se levantar nesse tempo. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Quando o pastor Cláudio sai daqui de Cianorte e vai para a África, ele está sendo igreja, respondendo ao chamado de Deus, como resposta no mundo, independente da geografia. Vocês conseguem entender isso? Se eu olhando aquela celebração do assassinato, se eu não me comovo, se eu não sinto compaixão, se eu não consigo orar por aquelas mulheres que estão assassinando os seus filhos ainda no ventre, que igreja nós somos? Esse texto que nós lemos vai falar um pouquinho sobre isso. Queridos, eu só citei um caso. O que está acontecendo no mundo, o que aconteceu no mundo nessa última semana, nada mais demonstra do que Jesus está às portas, está voltando. Lembra semana passada? O rei está chamando à sua presença a sua noiva, a sua rainha.
E hoje eu quero dar continuidade para isso, porque agora o cenário muda. Já não é mais Vasti, agora é Esther. E você vai perceber nesse cenário agora Esther enfrentando uma situação difícil, mas ela agora chamando a atenção do rei, ela pedindo permissão para entrar na presença do rei, ela fazendo questão de não somente uma, mas durante o texto, durante os 10 capítulos, você vai perceber várias vezes ela se movendo para entrar na presença deste rei. Alguma coisa nós temos que aprender com isso, amém? Mas vamos voltar aqui um pouco no contexto histórico. Vasti é deposta, Esther é levantada como rainha. Só que antes dela entrar na presença do rei, foram um ano inteiro de preparação, naqueles ungüentos, nos banhos de pétalas de rosa, aquela coisa toda. Depois você vai ler lá no texto, um ano se preparando, e ela não era a única, tinha mais pessoas se preparando lá. Mas quando ela entra na presença do rei, é interessante que o texto diz que ela acha um favor, ela acha graça aos olhos do rei. É interessante que ele diz que estou usando o texto agora, como Esther, que passou um tempo se preparando para se apresentar ao rei. Vocês estão entendendo? Nós como igreja estamos nos preparando para chegar o grande dia, nos apresentar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando chegar neste dia, nós não vamos simplesmente apresentar aquilo, a marca que temos, as coisas que conquistamos nessa terra. Nós iremos apresentar a Ele a unção, o chamado e a resposta que demos a Ele enquanto nessa terra. Uau! Esther, ela se apresenta ao rei, acha o favor, e aí começa aquela situação. Amã, ao mesmo tempo, é colocado como um dos maiorais, né? Praticamente o segundo no trono ali, o segundo depois de Assuero. E aí Amã, que é o inimigo dos judeus, ele começa a caçar contenda com Mordecai. E ali ele pega e fala, pegou birra. Ele disse, esse tal do Mordecai, por onde eu passo, todo mundo me saúda, todo mundo me reverencia, porque eu sou importante. Ele dá sempre aquela carteirada quando ele ia entrar no palácio. Mas Mordecai, ou Mardoqueu, ele não se prostra diante de Amã. E aqui tem uma coisa interessante, queridos. Algumas pessoas podem aplicar isso de uma forma diferente na sua vida, mas ontem eu estava comentando com a minha esposa que existem honra que não devem ser dada para quem não conquistou honra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes você está tentando honrar uma pessoa que não merece honra. E isso não vai ser honra, isso é bajulação. Que Deus te livre de honras, daquilo que você julga ser honra, virar uma bajulação. Agora, a quem merece honra, a quem realmente fez por onde, faça e honre com alegria. Começando dentro da tua casa com os seus pais, honre os seus pais. Honrar os pais significa levantar um altar de princípios que abençoam não os seus pais. Quando você honra os seus pais, você está abençoando a tua geração, o teu futuro. Volta para o texto. Esther, agora ela vê o conflito. Amã, ele vai lá, ele fala para o rei, eu quero aqui fazer um pedido. O rei fala assim, tudo bem, pode fazer, você é um dos meus grandões aqui dentro. Ele fala assim, olha, eu quero te dar tanto para que você me permita acabar com um povinho que está aí no seu reino. Um povinho, não vai fazer a diferença. Eles estão aí infiltrados. Quer dizer, é interessante como que o diabo sempre vai usar o viés financeiro
como ele sempre vai usar de forma moedas físicas para financiar assassinato. Você sabia que todo aborto tem dinheiro por trás? Todo aborto tem dinheiro. Não, pastor, mas olha, o aborto lá aconteceu, mas a pessoa não cobrou nada. Mas você pagou o combustível para ir lá fazer o ato, você pagou a energia daquele local, tudo que vai financiar a morte vai ser financiado, vai ser usado moeda física. Aqui Amã, ele quer depositar no tesouro do rei um dinheiro para assassinar uma nação. Mordecai fica sabendo, conta para Esther, e aí a Esther, de certa forma, ela fica ali, mas olha o que eu vou fazer, o que a gente pode fazer? E aí Mordecai, ele manda um WhatsApp para Esther, manda um recadinho via mensageiro, dizendo: olha, você está colocado em posição alta, não é à toa. Quem sabe não foi por isso que Deus te elevou a rainha. Preste atenção. Ei, escute. Eu sei que a igreja está longe. Foca aqui. O fato de você estar aonde você está, o fato de você ter o que você tem, o fato de você conhecer o que você conhece, não foi à toa. Deus te deu o que você tem, Deus te permitiu crescer o que você cresceu para um propósito eterno. Esse lado aqui falou um amém mais forte, esse lado consegue falar um amém? Uau! Escute, queridos, tudo que Deus permitiu, toda a permissão da parte de Deus na tua vida, é para cumprir um propósito eterno. E aí a Esther, ela fala o quê? Então pera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, olha, orem por mim, jejuem por mim, durante 3 dias, 3 noites, bota todo mundo para jejuar, porque eu vou entrar na presença do rei. Já fazia 30 dias que ela não entrava na presença do rei. E naquela época, lembra, só podia entrar se fosse chamado. Agora, queridos, o cenário inverteu. Enquanto anteriormente o mesmo rei estava pedindo a presença da rainha, agora nós encontramos uma rainha desejando entrar na presença do rei. Lembra, semana passada eu enfatizei que nós como igreja precisamos ouvir a voz do nosso rei nos chamando para a comunhão, amém? Só que agora inverteu, nós como igreja precisamos ter o desejo de entrar na presença desse rei. Tem que partir de nós, porque quando o rei chama e você se apresenta, você não fez mais do que obrigação. Mas quando o rei não chama e você deseja entrar na presença dele, uau, o cenário muda. Imagine Deus olhando para você e dizendo: uau, que coisa linda, o teu coração está desejoso de me buscar todos os dias. O teu coração está desejoso de estar na minha presença todos os dias. Esther entra na presença do rei. E eu quero aqui te chamar a atenção, queridos, para alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe. Muitas vezes a gente fala assim: eu vou chegar em Deus e vou pedir o que eu estou precisando. Mas ela não foi de mãos abanando. Ela não foi sem uma estratégia. E a primeira estratégia que ela teve, que ela ofereceu para se apresentar diante do rei, sabe o que foi? Servir ao rei. Ela se apresenta dizendo: permita-me te servir. E o rei está dizendo: rainha, pode me pedir até metade do reino, eu te dou, pede o que você quiser. Ela fala: não, deixa eu te servir primeiro. Eu preparei um banquete para você nessa noite. Imagine só você acordar de manhã e dizer: Senhor, hoje eu tenho algo especial para o Senhor.
Aí Deus já começa a dizer: meu filho, minha filha, pode pedir. O que você precisa? Não, Senhor, calma. Lógico que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, antes de nós pedirmos, Ele já sabe. Mas você fala: Senhor, deixa eu te servir primeiro. Senhor Deus, deixa eu te servir, deixa eu ajudar o meu próximo, deixa eu ser uma resposta do Senhor na vida de alguém, deixa eu ser, ó Pai, sim, a mão estendida do Senhor na vida de alguém nesse dia. Deixa eu te servir primeiro. Foi exatamente isso que ela fez. Aí ela prepara um banquete e fala assim: mas chama Amã também. Gente, chamar o inimigo para um banquete, servir, eu fico imaginando ela ali servindo no seu banquete, o inimigo que queria matar ela e toda a sua geração, mas ela serviu. E aí ali depois do banquete, a Bíblia diz assim: e disse o rei a Ester no banquete do vinho. Não pense que Ester estava lá triste, com aquela carinha de gato de botas, diante do rei, dizendo: olha eu triste aqui, rei. Ô rei, você não está vendo que eu estou triste? Você tem que ver, você tem que vir me consolar, você tem que vir aqui me abraçar, você tem que acariciar o meu dodóizinho emocional e espiritual. Ela não fez isso. No banquete da alegria. Ei, se tiver que servir, faça isso com alegria. Tem gente que fala: eu vou servir, mas não tem outra pessoa para ir não. E aí a pessoa não serve com alegria. Ei, se não for para servir com alegria, melhor não servir. Melhor não servir. Imagine só, você sair da tua casa na quarta-feira, 7 horas da noite, vai para a tua célula, fala: poxa vida, mais uma célula, não aguento mais esse negócio, que encheção de saco. Ei, se for para ir para a célula desse jeito, nem vá. Porque Deus não está buscando esmola da tua parte, Ele é o rei. Se você se coloca como Vasti e não quer entrar na presença dele, fica tranquilo. Ele levanta as Estéres, a Ester desta geração, que vai ter o desejo de entrar na presença dele, vai ter o desejo de servir a ele. Eu fico maravilhado porque Ester se apresenta ao rei com estratégia. Ela não vai de qualquer jeito, ela não vai chorando as pitangas, não. Ela tem uma boa motivação, ela tem uma petição para ser feita diante do rei, mas ela primeiro serve ao rei. Ela serve ao rei. Que coisa linda. E aí acontece, queridos, que chega no capítulo 5, ela faz um banquete. No meio do banquete o rei está alegre, o banquete foi lindo, ela fez o seu melhor, ela preparou. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Quem veio semana passada vai lembrar disso. Vocês lembram que Vasti preparou um banquete também? Vocês lembram disso ou não? Vasti também preparou um banquete, mas o rei não foi convidado. Agora Ester prepara um banquete, mas ela não vai chamar as suas amigas, ela não vai chamar o seu tio Mordecai. Agora ela chama quem? O rei. E o banquete foi extraordinário, tão maravilhoso que o rei fala assim: pode me pedir. Ela fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos repetir a dose, vamos fazer um outro banquete, vamos fazer de novo esse banquete. Ei, escute, quando você entra na presença do rei, quando você acha favor diante do rei, e você está podendo servir ao rei, se o teu coração está sincronizado com ele, você quer ter comunhão com ele todos os dias. Ela prepara mais uma oportunidade. Sabe aquela pessoa que fica caçando meios para ter comunhão com ele? Escute, qual foi a última vez que você caçou meios só para estar junto de Deus? Sabe assim, quando você começa a perguntar assim: ei, que dia que vai ter oração? Ei, que dia que nós vamos para o monte? Ei, que dia que vai ter uma vigília? Ei, que dia que vai ter uma cela, porque eu quero ir na cadeira dos milagres? Ei, que dia que vai ter um culto aleluiado? Você fica caçando oportunidades só para ter comunhão com ele. Esther fez isso, e aí ela fala assim: olha, vamos repetir amanhã. E o rei fala: tudo bem. Amã, tudo bem para você? Tudo bem, bora. Só que acontece uma coisa, queridos.
Amã está saindo do banquete de Esther. E aí ele está indo todo feliz. De repente, no meio do caminho, quem é que ele encontra lá na porta da casa do rei? O Mordecai, o tio da Esther. E aí ele fala assim: seu traste. Fico imaginando ele ali: você tem que se curvar diante de mim. E Mordecai podia ser financeiramente, socialmente, ele podia ser rebaixado, mas espiritualmente e emocionalmente ele sabia quem ele era. Se você sabe quem é você, se você descobriu a sua identidade, você não fica se curvando aos seus inimigos. Amã sai dali bravo: esse Mordecai não se curva diante de mim. Aí ele chega, e aí você vê aquela pessoa quando ela não tem a sua vida resolvida, quando ela está ali toda cheia de dodóizinho. Bem, ele era um dos principais do rei, ele estava no banquete da rainha, mas ficou chateadinho, porque o Mordecai não cumprimentou ele com a paz do Senhor. Ficou todo dodóizinho. Puxa, o culto foi abençoado, o louvor falou comigo, a palavra fantástica, mas na hora que eu saí da porta, o irmão não me deu a paz do Senhor. Aí ele chega em casa, o que o Amã fez? Chegou lá, chamou a esposa dele, a Zeres. Falou assim: ô Zeres, você acredita? Eu estava lá no culto, e o Mordecai não me deu a paz do Senhor. Ah, não, liga para meus amigos, liga, manda mensagem, chama todos eles. Aí a Zeres: pode deixar, vamos chamar os amigos. Chamou os amigos. Aí o Mordecai, ou melhor, o Amã está lá sentadinho no sofá, brocochô. Aí os amigos chegam: o que aconteceu, Amã? A Zeres ligou para nós, disse que aconteceu uma tragédia. Aí o Amã está lá: você acha? O Mordecai não me deu a paz do Senhor. Aí os amigos falam: ah, não, isso não pode. Sabe aqueles amigos da onça? Isso não pode ficar assim. Ah, Mordecai, seu safado, não. Amã, se eu fosse você, olha os conselhos, cuidado com quem você recebe conselhos. Amã, se eu fosse você, com a autoridade que você tinha, que você tem, eu não deixaria isso barato. Amanhã, antes de você entrar no banquete da Esther de novo, porque você é top das galáxias, manda construir uma forca de 50 côvados de altura, aquela assim mais arrojada, e vamos acabar com a raça desse Mordecai. Traduzindo, domingo que vem, quando você estiver passando na porta da igreja e o Mordecai estiver lá e não te der a paz do Senhor, se eu fosse você, eu chamava ele, os presbíteros, o pastor, chamava uma reunião do conselho e acabava com a raça do Mordecai. Aí o Amã falou: boa ideia, vou fazer isso. E aí, Zeres, o que você acha? A mulher dele falou: sim, você tem que acabar com a raça dele. Esses judeuzinhos estão pensando o quê? E aí, no outro dia, Amã vai lá entrar na presença do rei. E ele está lá no palácio, porque tinha que esperar o rei. E aí, queridos, meu Deus do céu, quando o inimigo vier contra você, calma, porque uma noite antes, lá no palácio, o papai do céu, o rei dos reis, já estava trabalhando em teu favor. Uma noite antes, enquanto Amã estava lá chorando as pidangas para sua esposa e para os seus amigos, lá no palácio do rei, tinha um anjo incomodando ali o rei. E o rei não conseguia dormir, e o rei estava lá de um lado e para o outro: o que está acontecendo? Eu não consigo dormir, pega os livros, traz o livro aí, deixa eu dar uma lida, lê para mim esse livro. Aí estava lá, ele abriu uma parte do livro que estava escrito, e aí tinha 2 guardas na porta do palácio que estavam tramando acabar com a raça do rei. Mas aí um tal de Mordecai, ele ouviu a trama, e ele chamou a Esther avisou o rei, e o rei foi lá, e acabou com esses 2 guardas. Sabe o que acontece? O rei faz uma pergunta simples, pega essa no teu espírito: uma pessoa que salvou a minha vida não foi honrada? Uma pessoa que me ajudou a chegar aonde eu cheguei não foi honrada? Uma pessoa que contribuiu para o meu crescimento não foi honrada? Ah, não. Aí ele: o que eu faço para honrar Mordecai? E aí, de manhãzinho, o rei está lá: eu preciso fazer alguma coisa, porque Mordecai, ele salvou a minha vida. E aí ele pergunta para os guardas: tem alguém no palácio?
Tem alguém aí no pátio aí, talvez não está fazendo nada. Tem alguém aí que eu possa pedir um conselho? Aí os guardas falaram assim, o Amã está ali fora no pátio também, querendo falar com você. Aí o rei fala, manda entrar o Amã. Quando Amã vai entrar para pedir para matar Mordecai, o rei fala assim, ei, deixa eu falar uma coisa para você, antes que você me fale, porque a coisa do rei é mais importante. As coisas do rei é mais importante. E aí o Amã fala assim, tudo bem, rei, o que eu tenho para falar é importante também, mas eu quero te escutar primeiro. Aí o rei está lá, rapaz, vamos lá, me diga, o que eu faço com alguém que eu quero honrar? Aí o Amã se enche, queridos, o Amã se enche de ego, ele infla o ego, parecendo aquele sapo boi, e fala, essa resposta eu tenho. Aí o rei fala, então me diga, você pega o seguinte, pega as suas roupas reais, a coroa real, o anel real, monta no cavalo real, e manda qualquer um sair na praça, na cidade, gritando, é assim que o rei faz com aqueles que ele quer honrar. O rei fala assim, bate o martelo, muito bem, então você, Amã, eu fico imaginando a cara dele, sim, eu o quê? Você vai pegar o meu cavalo, toma aqui minha coroa, toma aqui minhas vestes, coloca no Mardoqueu que está ali, sentadinho na porta do palácio. Eu fico imaginando a Amã dizendo isso aqui, como? Eu que devo ser honrado. Ops, e se você não fizer o que você falou aqui, você vai pagar caro. Que seja feito conforme tudo que você falou aqui. Eu gostei do teu conselho. Queridos, a Bíblia diz que o Amã vai e faz tudo isso, sai gritando nas praças da cidade. Quando volta para casa, ele cobre a cabeça e corre. E vai chorar no colo de quem? Das Eres e dos amiguinhos. Porque pessoas dodóizinhas sempre vai ter urubu para consolar. Sempre vai ter, sempre vai encontrar aqueles que vai ficar bajulando, massageando o seu ego. Graças a Deus aqui não tem isso, amém? Somos resolvidos. E aí, queridos, aí as Eres fala assim, Amã, não vai dar certo esse negócio não, esconde a forca. Não, mas todo mundo viu construindo. Olha, Amã, não vai dar certo. Aí nisso, na hora que ele está ali falando com as Eres, chega a carruagem. A carruagem chega, são os cocheiros do rei. Fala assim, Amã, chegou a sua hora, vamos lá para o banquete da rainha Esther. E não dá tempo mais conversar com a família, não dá tempo de conversar com os outros. Os cocheiros levam ele para o banquete da rainha. E o Amã fala assim, sabe uma coisa? Vamos beber, vamos esquecer esse negócio. Só que chega no banquete. Ei, escute, igreja do Senhor Jesus. Nós podemos ter a cara de bobo. Podemos ter alguns comportamentos de bobo, mas não somos bobos. Como diz o ditado por aí, eu sou crente, mas não sou besta. Nós não temos que ficar o tempo todo fingindo que está tudo certo. Esther foi levantada por Deus para esse momento. A igreja de Jesus Cristo no ano de 2020 foi levantada por Jesus para este momento. No banquete, Esther se apresenta, o vinho está sendo servido. E de repente o rei fala, Esther, estou curioso, fala logo, o que está acontecendo? O que você quer me pedir? Você quer o reino todo? Eu vou te dar, fala logo. A Esther fala assim, tudo bem, é que eu estou um pouco preocupada, porque tem um inimigo querendo matar a minha família. O rei fala, o quê? Como é que é a história? Me conta essa história direito. Rei, é o seguinte, tem um inimigo das nossas almas. Você está conseguindo identificar alguma coisa, queridos? O que aconteceu no passado, queridos, a história é cíclica. Só está tentando acontecer tudo de novo. Esse inimigo que está lá, legalizando o aborto, tentando matar a próxima geração. Mas vai ter uma Esther, vai ter uma igreja na geração de hoje, que vai se levantar e vai dizer, não! Você não vai matar a próxima geração. Você não vai matar essa próxima geração. Nós, queridos, somos que nem Esther, levantados por Deus para esse tempo. Se nós nos calarmos diante de tanta manipulação, diante de tanta fraude, nós seremos culpados por nos calar, queridos. Podemos errar por excesso, mas não errar por omissão. E aí Esther fala, tem um inimigo querendo matar, rei, a minha família. O rei fala, onde? Aonde está esse inimigo? Aí a Esther fala assim, do teu lado.
está aí do teu ladinho, o inimigo mora ao lado. A Bíblia diz que o rei levanta, olha para Amã e sai ali um pouquinho para o jardim e fala assim: espera um pouquinho, deixa eu respirar, porque Amã é meu parceiro, estava andando junto comigo, como é que pode? Aí ele vai para o jardim e ele está lá respirando, só que lá dentro do banquete, o Amã fica endemoniado, queridos. Ele sobe em cima da rainha, a rainha está em cima do divã, deitada ali de ladinho do divã. O Amã, ele sobe em cima da rainha, implorando: por favor, não deixa o rei me matar. Quando o rei dá uma respirada e volta para dentro do banquete, qual é a cena que ele vê? Aí ele fala: você está de brincadeira, você já está querendo matar a família da minha mulher, e agora você está em cima dela, dentro da minha casa, como é que pode? Aí ele só dá uma olhada para os eunucos: deixa com nós, rei, nós já entendemos. E pega o Amã, e aí um deles fala assim: ô rei, eu não quero ser fofoqueiro não, mas o Amã, esses dias ele construiu uma forquinha lá do ladinho da casa dele. Pensa uma forca bonita, rei, bonita, alta, imponente, pensa que a cidade toda vê. Aí o rei fala: é, então leva a mão para lá. Aí os eunucos falam assim: a gente já sabia, essa história eu já sabia. Leva a mão para lá, dá uma enforcadinha nele. Acabou a igreja? Não. A questão é que muitas vezes nós achamos que tivemos vitória num dia e não precisa lutar no outro. Escute, o fato de você ter vencido num dia não significa que você tem que parar. A Esther, ela corre para os pés do rei e fala assim: rei, então faz um favor agora, por favor, revogue o mandato, o edito, o decreto que você tinha feito. Aí ele fala assim: Esther, é o seguinte, tem um outro princípio aqui, que todo decreto é irrevogável. Ela fala assim: rei, mas o Amã morreu, o inimigo morreu, mas as cartas que ele tinha enviado por todas as províncias, pelas 127 províncias, as cartas estão rodando e o correio é meio devagar, rei. E agora? Aí o rei fala o seguinte: as cartas já foram, mas eu posso chamar Mardoqueu aqui. Mardoqueu, vem cá, Mardoqueu. Amã morreu, você vai ser colocado no lugar. Toma aqui o anelzinho. Se vocês quiserem, façam outras cartas, não revogando o que eu falei, mas vocês podem, pega isso no teu espírito, vocês podem orientar os judeus, debaixo da cobertura do rei, para que cada um defenda as suas famílias, para que cada judeu defenda suas mulheres e suas crianças. Queridos, quando eu vi isso, mulheres e crianças, eu fiquei aleluiado. Eu falei: ei, peraí, é para esse tempo que nós fomos chamados, porque nós sabemos que não é de hoje, já fazem mais ou menos 12, 13, 14 anos, que um grupo, minoria no Brasil e no mundo, está atacando a próxima geração, não mais na mídia, isso é passado, não mais na internet, isso também é passado, está atacando na educação, nas crianças. E nós estamos achando que se não afetar minha família, está tudo bem. Ei, o que a gente não protege hoje vai afetar todo mundo amanhã. Vai afetar. Quem está entendendo diz amém. Resumindo, e aí eles contrataram os cocheiros do rei, um outro tipo de correio, foram para cima, as cartas chegaram, e aí os judeus, no dia que estava decretado, ei, queridos, eu gosto demais dessa fala aqui, lá no capítulo, olha só, capítulo 9, versículo 22, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para o que fizessem dias de banquete de alegria. Sabe o que está escrito aqui? Que no dia que o inimigo decretou a tua falência, no dia que o inimigo decretou a tua morte, vai ser o dia que você vai celebrar a tua vitória, vai ser o dia que você vai celebrar a sua vida, vai ser o dia que você vai celebrar a sua saúde, vai ser o dia que você vai celebrar a sua família. Nós precisamos celebrar, queridos, celebrar. Ah, pastor, mas está todo mundo, sim, queridos, vocês não perceberam?
Está gravando, depois vocês editam esse negócio. Vocês não perceberam que nós estamos dentro de um sistema que está arrancando a nossa voz, nos amordaçando, nos afastando uns dos outros e nos impedindo de celebrar. Para e pensa. É um mover maligno, mas uma palavra no mundo espiritual, nós como igreja, e eu creio poderosamente, queridos, na influência e no poder da palavra lançada pela igreja no mundo espiritual. Eu creio, queridos, que nós como igreja iremos ver esse sistema caindo por terra, porque a igreja vai se mover em oração. Esther começou com jejum, oração, e ela foi para a estratégia. Nós precisamos partilhar das mesmas estratégias. O que o diabo está fazendo, fez lá atrás, é cíclico. Ele está fazendo hoje de uma forma diferente, mas está fazendo hoje com as mesmas estratégias. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e ver que se ele está usando a mesma estratégia, nós também iremos usar as mesmas armas, oração, jejum, e partir para cima do diabo. Nós precisamos de ousadia. Ei, uma das coisas que mais está afetando muitas pessoas nesses dias, nada mais é do que o medo, pânico. Para com isso, queridos. A tua vida pertence ao Senhor. Se Ele quiser te tirar da terra, Ele te tira. Mas enquanto você estiver nessa terra, se levante. Viva a alegria dos céus e não a alegria do mundo. E as pessoas que estão à sua volta vão receber saúde quando olhar para a tua cara. Meu Deus do céu, queridos. Não vai dar tempo de fazer a palavra, eu só fiz a introdução. Mas eu quero, já de antemão, utilizar essa introdução como nós vamos superar esses dias difíceis, queridos. Oração, jejum, ousadia, estratégias, fazendo o que tem que ser feito e não deixando o inimigo das nossas almas tomar espaço. Lembra da lei do vácuo? Não deixe que o inimigo tome espaço, nem na tua vida, nem na tua família, nem na tua cidade, nem na tua nação. Nós vamos ocupar os espaços assolados. Se você crê nisso, fique de pé. Quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. É você e Deus.